Olá, irmãos, a paz do Senhor. Nós queremos cumprimentar e desejar que de fato a paz que Deus dá possa estar em cada coração. E se você por acaso ainda não sente, ainda não tem essa paz, que ao ouvir, que ao ver este culto você possa receber essa paz que excede todo entendimento, essa paz que só Deus pode dar. E eu quero iniciar este culto lendo com vocês a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 15. Aqui é um texto que enaltece a pessoa de Cristo Jesus. O título, inclusive o subtítulo aqui, é a supremacia de Cristo. É sempre a Ele que nós devemos prestar culto, todo louvor, toda honra, toda glória. Tudo que nós fazemos aqui é para louvor da glória de Cristo. Então nós queremos ler com você. Abra a sua Bíblia, se você tiver ela aí, e acompanhe então a leitura que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então a paz, ela só vem através do sangue de Cristo derramado na cruz. Foi porque um dia Ele derramou esse sangue que nós podemos ter paz. Então nós queremos, neste momento, consagrar este culto ao Senhor. Por mais que ainda não estamos do jeito que nós gostamos, todos juntos, todos reunidos em um mesmo local, nós podemos estar juntos, sim, na presença do Senhor. Então agora feche os seus olhos que nós vamos fazer uma oração para consagrar, para entregar este culto ao Senhor. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, aqui estamos, Pai, reunidos, ó Deus, mais uma vez, Senhor, para ministrar, para Te louvar, Senhor, para render graças, Pai. E que esse nosso louvor, Pai, posteriormente à pregação da palavra, alcance aquele que aí está assistindo, aquele que está nos ouvindo, Pai. Alcança vidas, Senhor. Que esses louvores, Pai, que a Tua palavra que vai ser ministrada nessa noite também venha penetrar em cada lar, Senhor, que está assistindo, Pai. Senhor, nos usa como Teu instrumento, Pai, para que vidas sejam tocadas, transformadas, libertadas, e que mesmo em distância, Senhor, haja salvação de vidas, Pai. Essa é a minha oração. Espírito Santo, assume tudo, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos neste momento cantar essa canção que com certeza você conhece, com certeza pelo menos o refrão vai dar para cantar junto, que diz: grandioso és tu, meu Deus. Vamos cantar com toda a força da nossa alma, com todo o nosso ser, vamos adorar ao Senhor. Pontilhado o teu poder, mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em
precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, grandioso é o nosso Deus. E lá na carta aos Filipenses, Paulo escreve que por Jesus ter se humilhado, por Jesus ter se feito escravo, para morrer por mim e por ti na cruz, ele recebeu do Pai o nome que está acima de todo nome. E a Ele, diante dele, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Não há outro nome mais poderoso, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, diz a palavra do Senhor. Este nome é o nome mais lindo, este nome é o nome que salva, este nome é o nome que cura, este nome é o nome que liberta, este nome é maravilhoso, este nome é poderoso. Este nome, ele está acima de qualquer poder que possa existir sobre a terra, que possa existir em qualquer lugar. É neste nome que está todo o verdadeiro poder. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Glória a Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus.
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Nós te louvamos, Deus, por tu nos ter dado Cristo e Ele ter morrido em nosso lugar e Ele ter vencido, Senhor. Aleluia, porque graças ao sacrifício de Cristo, graças à sua entrega, hoje Ele tem um nome que está acima de todo nome. E é em nome de Cristo que nós te pedimos, Pai, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. De nada adiantaria nós estarmos aqui, de nada adiantaria nós estarmos diante, Senhor, talvez de um computador, de uma televisão, se não ouvirmos a tua voz, Pai. Nós queremos ouvir e nós queremos que ela entre em cada coração. Deus, trabalha em nós, que cada um que ouvir seja tocado, seja impactado, que essa semente caia em terra fértil, que essa semente dê fruto, que nós possamos um dia, junto com talvez tantos que estão nos ouvindo e que nós talvez nem conheçamos, mas que nós possamos um dia estarmos juntos, louvando esse nome poderoso, esse nome maravilhoso, esse nome que está acima de todo nome, nome de Jesus. Bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor, que ela possa tocar no teu coração, que ela possa fazer morada em ti, que ela encontre em ti um coração aberto, que tu possas ouvir não só com os teus ouvidos, mas também com o teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus fale contigo e que tu possas te sentir diferente depois de ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Olá, meu querido irmão, lhe cumprimento na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Lhe convido a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 16. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Meu querido irmão, o descrédito de Judas é o que lhe torna uma pessoa tão conhecida ainda nos dias de hoje. Toda vez que Judas é relacionado nos evangelhos como um dos 12, é ressalvada a sua traição. Em Mateus capítulo 10, versículo 4, Marcos 3:19, Lucas 6:16. Na primeira vez também que é mencionado no evangelho de João, é lembrada a sua traição. A sua figura é tão controversa que no ano de 2006 foi publicada a descoberta de um manuscrito de um evangelho apócrifo, segundo Judas Iscariotes. Essa revelação trouxe uma enorme repercussão, tanto no meio cristão como nos meios seculares. Importante ressaltar que existem vários evangelhos apócrifos. Podemos mencionar, por exemplo, o evangelho de Pedro, o evangelho de Nicodemos, o evangelho de Bartolomeu, para ficar apenas nos evangelhos. Mas como o nome de Judas Iscariotes estava envolvido, a polêmica, por certo, seria garantida. Pelos seus desprezíveis feitos,
Judas amaldiçoou o próprio nome para todo sempre. Conhecemos muitas pessoas chamadas por Pedro, Lucas, Mateus, João, Tiago, Paulo, Filipe, que nos prestigia essa noite. Quantos Judas nós conhecemos? Existem países, inclusive, que possuem uma lista de nomes proibidos, como na Nova Zelândia, por exemplo. Lá, a lista negra de nomes conta com aproximadamente 80, dentre eles Hitler, Lúcifer e Judas. No Brasil, existe orientação para que os oficiais de registro se neguem a registrar um nome que possa trazer algum tipo de constrangimento futuro. No Rio de Janeiro, houve um episódio que os pais tentaram registrar o nome do seu filho como Judas. O seu pedido foi negado, o caso foi levado à justiça e lá também eles ficaram proibidos de dar o nome Judas ao seu filho. Isso é só uma amostra da terrível reputação do discípulo traidor. Em pensar que o nome Judas nos tempos bíblicos era um dos prediletos dos israelitas. Maria, mãe de Jesus, deu o nome de Judas a um dos meio-irmãos do nosso Senhor. Judas tem um significado excelente. Na verdade, são dois: abençoado, elogiável e ainda louvor. O que aprendemos disso, meu querido irmão, é que o bom começo da jornada deve ser mantido até o seu final. Quando a linha de chegada é cruzada, ninguém lembra do início. Judas recebeu um dos nomes mais elevados, mas o seu conduzir ao longo dos anos o infamou para sempre. A Bíblia nos dá exemplos de quem não começou com as mesmas honras, mas alcançou um fim muito mais excelente. Jacó significa enganador. E na primeira porção de sua vida, Jacó fez jus ao seu nome. Contudo, após o encontro com Deus, ele foi renomeado para Israel, que significa lutador. Em que pese ter um novo nome, a Bíblia se refere ao nosso Senhor em muitas ocasiões como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso porque Deus não se importa com o começo, mas com o final. Não servimos a um Deus atento aos detalhes da nossa vida pregressa. Antes, servimos a um Deus de restauração e a um Deus de transformação. Da mesma forma que o nosso Senhor foi o norteador de Jacó em seus momentos de desorientação no deserto, Ele também é o nosso guia e protetor. Miqueias, capítulo 7, versículos 18 a 20, nos dizem o seguinte: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Meu querido irmão, muitas vezes é difícil imaginar que Judas foi um dos discípulos de Jesus. E nessa qualidade de discípulo de Cristo, ele viveu seus bons momentos. O Evangelho de Marcos, no capítulo 6, nos versículos 7, 12 e 13, nos registram o seguinte: Jesus chamou a si os 12 e começou a enviá-los a dois em dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Versículo 12: e saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Jesus, em um determinado momento, enviou seus discípulos de forma apartada, em duplas, para anunciar o Evangelho.
Dentre eles estava Judas Iscariotes. Judas foi um anunciador do reino dos céus. Por seu intermédio, vidas foram salvas e libertas, pessoas foram curadas e demônios foram expulsos. O Evangelho registra, inclusive, que num dado momento, Jesus chama os seus discípulos em particular e lhes disse: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Apesar desses incontáveis privilégios, Judas não havia experimentado o novo nascimento e nem mesmo tinha tido um encontro real com Jesus. Com muita precisão, Jesus Cristo ressalta: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Meu querido irmão, vivemos tempos em que o rótulo cristão vende muito bem. O que outrora foi motivo de perseguição e afronta, hoje pode ser dito com orgulho, de boca cheia, em qualquer círculo social. Evidente que o nosso cenário torna muito mais fácil a nossa profissão de fé. Contudo, essa mesma facilidade traz maior margem para o ingresso de falsos discípulos de Cristo, de pessoas que com a boca e a aparência servem a Deus, mas seu coração e mente estão divorciados do norte dado pela palavra do Senhor. Se dizem cristãos, frequentam lugares cristãos, se portam como cristãos, dominam o linguajar e o costume cristãos, mas em sua alma não se encontra um ser nascido de novo. Jesus admoesta Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreenda se eu vos disser: é necessário nascer de novo. Devemos nos acautelar com os falsos cristãos, especialmente com seus critérios morais, com seus modelos e exemplos de prática. Afinal, eles não foram transformados pelo Santo Espírito de Deus. Meus queridos irmãos, a Bíblia não dá detalhes sobre a vocação de Judas Iscariotes. Contudo, muitos estudiosos têm sugerido que Judas seja o discípulo mencionado em Mateus capítulo 8, versículo 19. A Bíblia nos diz o seguinte: e aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Contrariando o costume da época, em que o rabino convidava determinada pessoa para ser o seu discípulo, esse discípulo anônimo tomou a iniciativa e se apresentou a Jesus, se adiantou e se ofereceu para segui-lo. Nós vemos, por exemplo, na vocação de Pedro, André, Tiago e João, que foi Jesus quem propusera que eles o seguissem. Jesus disse: de agora em diante, vocês serão pescadores de homens. Nós vemos na vocação de Mateus que Jesus chegou até a recebedoria e disse-lhe: segue-me. E Mateus deixou tudo e o seguiu. Entretanto, esse discípulo anônimo não foi chamado por Cristo, ele se ofereceu. E a resposta dada por Jesus no versículo seguinte é um indício relevante de que realmente aquele discípulo sem nome se tratava de Judas Iscariotes. Mateus capítulo 8, versículo 20 nos diz: e disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Era uma resposta apropriada para Iscariotes, um verdadeiro e legítimo amante do dinheiro. Mateus inclusive acrescenta que ele era um escriba, ou seja, uma pessoa alfabetizada, uma pessoa letrada. Os principais trabalhos exercidos pelos escribas na época eram de copista, contador, secretário ou arquivista. Como bem sabemos, Judas era o tesoureiro do grupo, uma função adequada a um escriba. Tudo isso vem a corroborar aqueles que acreditam
que o discípulo anônimo era de fato Judas. Não foi Jesus que o chamou, mas ele se chamou para ser seguidor de Cristo. O mestre menciona em João capítulo 6, versículos 64 e 65. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Querido irmão, Judas nunca havia sido de Jesus. O astuto escriba viu no movimento causado por Cristo uma oportunidade imperdível, uma oportunidade de prospecção política, uma oportunidade de gerir um fundo promissor, apesar do alerta de Cristo de não ter onde reclinar a cabeça, uma oportunidade de sair de uma condição periférica, onde estava, onde convivia, para começar a frequentar os centros de poder em Jerusalém, ao lado do principal postulante ao trono de Davi. Judas nunca depositou as suas mais caras esperanças no mestre Nazareno. Nunca viu nele o seu mestre, o seu Senhor, o seu Salvador, o escolhido de Deus, o Messias. Enquanto outros discípulos fizeram importantes profissões de fé, a Judas foi reservado o silêncio. Até mesmo Tomé o incrédulo teve seu momento de fé destacada, como podemos observar em João capítulo 11, versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Mesmo Tomé estava disposto a morrer com Jesus. Entretanto, Jesus nunca passou de um trampolim para Judas. Meu querido irmão, como é recorrente nos nossos dias o método de Judas. Suas intenções são reproduzidas em escala industrial por muitos que se dizem evangélicos. Buscam o Deus galardoador e com um propósito muito específico. Muitos querem a quitação de suas dívidas, outros buscam uma oportunidade de um negócio próprio. Há quem queira uma casa nova, ou um carro melhor, ou um relacionamento, uma aprovação em um vestibular ou em um concurso, uma causa na justiça, a reabilitação do casamento, um nicho de negócios, inclusive grupo de eleitores. A última coisa visada por muitos é o arrependimento, perdão de pecados, novo nascimento, salvação e vida eterna. Os oportunistas da fé veem em Deus um solucionador de problemas, tão somente. E não que Ele não seja, Deus provê, com toda certeza. Jesus mesmo ensinou que tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Mas essa é uma dádiva lateral, acessória, daqueles que receberam a Cristo e ao maior dos seus dons, a salvação e a vida eterna. Pedro, em sua pregação no templo, expôs o benefício maior da conversão. Pedro disse, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Que a iluminação do Deus Espírito afaste de nossos corações um restrito conceito de Deus, que possamos tê-lo como verdadeiramente é, Senhor e Salvador de nossas vidas, e não como um mero facilitador das nossas ambições. Judas nunca foi servo de Jesus. Antes, Jesus foi um meio para que o traidor servisse ao seu verdadeiro Senhor, o dinheiro. De forma dissimulada, Judas seguiu ao mestre Nazareno, o serviu, o obedeceu. Seu fim, contudo, era se locupletar do caixa do grupo, obter ganho ilícito. Em João capítulo 12, versículo 6, está registrados os reais interesses de Iscariotes. Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava.
Quando Jesus trata do amor ao dinheiro, não se refere ao dinheiro como uma moeda, como uma coisa ou como uma questão monetária. Ele o alça à condição de entidade e coloca o seu senhorio de forma oposta ao senhorio do Deus verdadeiro. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Importante ressaltar, meu querido irmão, que a avareza não tem relação direta com grandes somas monetárias. Há quem ceda às tentações da avareza diante de muito pouco. Judas vendeu a Jesus por 30 moedas de prata, o que definitivamente não é muito dinheiro. Em Êxodo 21 e 32 está escrito que se um animal atropelasse um escravo, o senhor do escravo receberia uma indenização, e essa indenização era 30 moedas de prata. Êxodo 21 e 32. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. No caso de Judas, o dinheiro da traição foi usado para comprar um campo, provavelmente improdutivo, para se fazer um cemitério de indigentes. Mateus, capítulo 27, versículo 7. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Quando ouvimos acerca da traição de Judas, a nossa alma transborda de indignação. Dizemos em nós mesmos: como pôde Judas consumar tamanha afronta contra Jesus? A revolta contra o traidor perdura até nos dias atuais. A tradição da malhação de Judas ou queima de Judas ainda sobrevive em alguns lugares do Brasil. Ela consiste em surrar um boneco do tamanho de um homem, forrado de serragem, trapos ou jornal, pelas ruas de um bairro e ao final atear fogo nele, normalmente na altura do meio-dia. Caso o verdadeiro Judas estivesse no alcance daquela multidão, não teria melhor sorte que o boneco. Por certo seria linchado e morto pelas pessoas ensandecidas por sangue, clamando por fazer justiça com as próprias mãos, como se esta fosse a única vez que Jesus foi traído, como se a rebelião contra Deus fosse um monopólio de Judas Iscariotes. Escute com atenção, meu irmão, o que Tiago escreve na sua epístola, capítulo 4 e versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quantas vezes somos dissuadidos pelo pecado que habita em nós, a abandonarmos Jesus e a lançarmos mão das 30 moedas de prata? Essas peças do metal precioso podem ser representadas de inúmeras formas. Um pequeno ressentimento, um incômodo qualquer, um prazer fugaz, um encanto passageiro. Tudo isso muitas vezes nos afastam de Deus. Invariavelmente nos tortuosos caminhos da vida, muitas vezes nos vemos afastados de Cristo. E essa distância nos coloca automaticamente, como ensinou Tiago, em uma posição de inimizade contra o nosso Deus. No nosso afã de dar a Judas o que ele merecia, não nos damos conta que igualmente merecemos que a espada da santa e justa ira de Deus caia sobre as nossas cabeças. Assim como Judas, pecamos. Assim como Iscariotes, traímos ao Espírito Santo e ao nosso Redentor. E infelizmente o fazemos muitas vezes por pouco. Aquele que daria a sua própria vida por Judas foi vendido por uma quantia qualquer. Questões pequenas nos alienam daquele que morreu em nosso lugar. Por isso muitas vezes julgamos e condenamos com a moeda, com a bolsa de moedas de prata em nossas mãos. Mas mesmo que
estejamos temporariamente afastados de Deus, nos é dado sempre uma oportunidade. Jesus compara o cuidado de Deus a um pastor que, percebendo a ausência de uma de suas preciosas ovelhas, deixa as 99 no aprisco e se lança em uma aventura nas montanhas para encontrar o animal extraviado. E ao identificar a ovelha perdida, segundo Jesus, o pastor encontra mais prazer nela que nas 99 que não se perderam. Por mais que a isca que nos afasta de Deus possa ser insignificante, grande é a alegria do nosso resgatador ao nos encontrar e nos salvar. Meus queridos irmãos, que os erros cometidos por Judas não sejam repetidos por nós. Invariavelmente, inevitavelmente, no nosso cotidiano, diante das adversidades da nossa vida, muitas vezes nos afastamos do nosso Deus, mas que possamos lembrar que servimos a um Deus zeloso, a um Deus de amor, que olha por nós. Amém. E ao encerrarmos mais este culto, nós desejamos que essa palavra tenha de fato falado com você. Nós desejamos que você seja diferente depois de ter participado deste culto conosco. E nós queremos lembrar, você que está em casa, que ore pelos irmãos. Nós não estamos mais aqui reunidos na igreja por este tempo, então nós não temos feito aqui, nos cultos, as orações que nós costumamos fazer pelos irmãos que estão enfermos, necessitados. Mas você pode orar na sua casa. Você pode fazer a sua listinha, lembrar de cada um daqueles que você sabe que precisam de uma bênção, precisam da intervenção do Senhor, por tantos motivos que podem acontecer. Mas nós queremos também pedir, não apenas ore pelo seu irmão, mas compartilhe essas palavras que você tem ouvido. Nós cremos que a palavra de Deus, ela é poderosa. Nós cremos que a palavra de Deus, ela tem poder para transformar vidas. Ela tem poder de mudar situações. Então não guarde ela para você. Compartilhe. Faça propaganda mesmo. Lá naquele canal do YouTube, você pode ouvir uma palavra que é de Deus mesmo, para o teu coração. Então não guarde para você a bênção que você recebeu de graça do Senhor. Que Deus possa abençoar a tua vida, que possa abençoar a tua família, a tua casa, todos os dias dessa semana, em nome de Jesus. Amém.